Olá pessoal, Eduardo Rocha do site meuprojetorestaurante.com. Se você pretende transformar o seu bar ou restaurante numa franquia, assista esse vídeo que eu vou passar algumas informações indispensáveis para você que pretende realizar esse projeto. Antes de qualquer coisa, eu quero comentar aqui nesse vídeo que se a ideia de abrir uma franquia do seu bar ou restaurante, ela é exclusivamente por conta de algumas pessoas interessadas em servir o mesmo que você faz no seu bar ou no seu restaurante, o caminho, pessoal, se for somente por isso, é abrir uma filial, fazer um contrato de sociedade. Por quê? Porque franquia é para quem quer expandir significativamente o seu negócio. Isso vai exigir tempo, principalmente o bom e velho dinheiro. Pessoal, muitos empreendedores eles vêm procurar, às vezes, para tirar dúvidas, né, sobre o seu bar, seu restaurante, e essas relacionadas à franquia sempre é bastante recorrente. Só que não adianta. Eu costumo dizer, e isso às vezes até desagrada algumas pessoas, não tem soluções simples para desafios complexos. Abrir uma rede de franquias é um desses desafios. Qualquer um que te diga o contrário está fantasiando. Abrir uma franquia dá trabalho, tá? Mas seguindo adiante com o tema desse vídeo, se você está realmente interessado em expandir o seu negócio ao patamar de franquia, né, de uma rede de lojas, existe uma lei que regula a venda de franquias. Qual é? A Lei de Franquias 8.955 de 94, criada pelo Itamar Franco. Aliás, na minha opinião, Itamar Franco foi o melhor presidente da história republicana do Brasil, né? Na minha opinião. Mas essa lei ela deve ser conhecida por qualquer um que queira vender uma franquia. É uma lei sucinta e também de fácil entendimento. Ao contrário da maioria que normaliza aí o nosso meio jurídico, né, ela é uma exceção à regra. Então, esse é o primeiro passo, conhecer a lei. O segundo seria, basicamente, você desenvolver o que a gente chama de formatação da franquia. Tá? Eu sugiro que você siga os seguintes passos. O primeiro é você fazer o que a gente chama de análise de franqueabilidade e elaboração do plano de negócios. O que seria isso aí, esse bicho de sete cabeças, né? Nessa primeira etapa, pessoal, deve ser realizado um estudo econômico para saber se realmente é viável utilizar o sistema de franquias para expandir a sua marca. Tá? São levantados então os investimentos necessários, né, para você realizar o projeto, os resultados, calcular os resultados que vão ser projetados, o prazo de retorno do capital que você vai investir. Além disso, determina também, nessa etapa vai ser determinado a taxa de franquia, né, se vai ter uma taxa de propaganda, valor dos royalties, né? Se for cobrado, isso tudo tem que ser definido nessa etapa. E também a definição do perfil dos franqueados, aqueles que vão operar a sua marca. O segundo passo, aí já seria o que a gente chama de elaboração dos instrumentos jurídicos. Aí já fica mais fácil, né, explicar. São documentos redigidos de acordo com a lei. Aí vai entrar a circular de oferta da franquia, COF, o pré-contrato e o contrato. A COF eu vou comentar um pouco aqui nesse vídeo. O pré-contrato e o contrato, aí eu vou recomendar você buscar uma assessoria jurídica, porque são documentos técnicos, né? São contratos. Então exige conhecimento jurídico. E o ideal é que você busque essa informação com quem é formado na área. Tem o terceiro passo, pessoal, da formatação, seria a produção dos manuais da franquia. Eles são documentos que vão orientar o franqueado e a equipe dele. Vocês estão percebendo que tudo tem que ser documentado. Então aqui vão entrar as exigências do projeto arquitetônico, decoração, mapeamento e sistematização dos processos. Como é que a gente faz isso?
tá? Eu costumo usar bastante fluxograma, por exemplo, sistema de controle de estoque, controle financeiro, controle da produção da cozinha, as fichas técnicas gerenciais, as receitas, tá? E também, dentro dessa etapa, o sistema de gestão administrativa de recursos humanos que deve ser adotado. Junto a tudo isso, pessoal, também ainda os treinamentos para o franqueado e a sua equipe, como eles vão ser feitos. Por fim, o último passo seria o suporte. Basicamente, aqui vão se definir como vão ser os meios de comunicação de você com os franqueados, para tirar aquelas dúvidas aí que aparecem no dia a dia, durante o trabalho. E aí isso é mais fácil. Aí os meios de comunicação, hoje em dia você tem as redes sociais e celular. E também você define se vai ter visitas, aquelas visitas que a gente chama de monitoramento aos seus franqueados. Ou você faz ou alguém da sua equipe faz. Terminou a formatação, pessoal, o próximo passo é partir para a COF, Circular de Oferta da Franquia. Ela vai ter a finalidade de fazer o interessado conhecer melhor o seu negócio, verificar se ele se enquadra no perfil de empreendedor que você determinou, as suas experiências anteriores, o nível de escolaridade, aquele perfil que você estabeleceu na formatação. Um detalhe importante é que essa COF deve ser passada para o franqueado no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato. Tá? Isso está previsto em lei. Então, ela é um documento por escrito, tá? Deve conter nessa COF basicamente tudo que foi definido na formatação. Então, pessoal, nesse documento, o que deve ter lá? O que não pode faltar? Por exemplo, o histórico da sua empresa, demonstrativos financeiros da sua empresa, se existe, tem que informar se tem alguma pendência judicial a sua empresa, descrever detalhadamente quais são as atividades que vão ser desempenhadas pelo franqueado, as especificações em relação ao investimento inicial, o layout, aqueles padrões arquitetônicos que eu falei, quais vão ser as condições de treinamento para o franqueado, para os funcionários dele, a política de determinação de territórios, a área de abrangência de cada franquia, de cada loja, enfim, uma série de informações que vão ter o objetivo de deixar claro para o interessado o que você exige dele para vender a marca. E, por outro lado, também, quais vão ser as suas obrigações com ele. Um detalhe importante, antes que eu me esqueça, deve constar na COF também as informações sobre o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Aí surge uma dúvida também que é muito frequente para quem quer ser franqueador, para quem quer franquear uma marca. É possível franquear uma marca sem ter registro no INPI? Aqui também cabe uma observação. As pessoas elas confundem muito patente e marca. Marca, quando eu falo marca, é a sua logo, por exemplo. A logo do seu restaurante, do seu bar. Que identifica quem fabrica, quem produz. E patente é um documento que vai conferir a propriedade intelectual a quem criou a marca. Tá? Quem fornece o registro da marca e a patente é o INPI, o órgão estatal que fornece esse registro. Mas voltando à pergunta se eu posso franquear sem registro da marca, sim, desde que isso seja informado ao futuro franqueador e de forma bem clara, por escrito na COF. Tá? Mas o recomendável, tá, para que não tenha aí futuro problema com a justiça, é que o registro da marca já esteja pelo menos em andamento no INPI. Isso aí pode levar de 2 a 4 anos, tá? Por que demora esse tempo todo para registrar uma marca? 2 a 4 anos. A resposta para isso é simples, porque a gente está no Brasil e aqui as coisas são burocráticas, demoradas. Tá? Então, falado sobre isso, pessoal, franquia então, tá? Sinteticamente, franquia é a cessão ao franqueado da sua marca. O direito de uso das suas receitas,
o direito dele servir os seus pratos da mesma forma que você faz, usar o seu cardápio, o direito dele usar o seu cardápio. Você está cedendo também a forma de atendimento do seu restaurante, né? O que você tem de diferencial no seu restaurante. E, além disso, o direito dele administrar o negócio usando os mesmos métodos que você. Né? É vender a um terceiro a fórmula do seu negócio, que deu certo. Tudo isso, pessoal, mediante um pagamento que vai ficar caracterizado, que não vai ficar caracterizado, né? Não fica caracterizado vínculo empregatício. Uma outra dúvida também muito comum é sobre a experiência comprovada do franqueador. Isso gera bastante controvérsia. Eu estou franqueando meu negócio, eu preciso comprovar a experiência? É o seguinte, a lei ela não exige que o franqueador tenha uma experiência prévia do negócio. Tampouco também ela exige que o franqueador informe sobre a sua inexperiência na COF. Mas tem um porém aí. Tá? Existe uma observação muito importante que é sobre o sistema jurídico brasileiro. Ele é composto de leis como essa da franquia, mas não só por isso, não só por essas leis, também pelo que a gente chama de princípios e regras. E um deles é o da boa-fé. Esse princípio impõe, antes, durante e depois de fechado o negócio, um dever ético. Esse dever ele determina a obrigação de você fornecer todas as informações verdadeiras que tem relacionadas, né, ao negócio, ao contrato. Então, por isso, independente da existência de um artigo expresso sobre experiência, né, que não tem na lei falando isso, é possível na justiça, caracterizar uma prática ilícita seu, se não for informado ao franqueado a sua inexperiência, justamente decorrente dessa violação dos princípios da boa-fé. Então o importante mesmo é constar na COF as informações sobre a sua experiência, o tempo que você tem de experiência no negócio, dentro, né, do seu bar, do seu restaurante. Então, pessoal, eram essas as informações que eu gostaria de passar para você que pretende franquear o seu negócio nesse vídeo. Eu, por enquanto, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.